Fala galera do canal Falando de Futebol Rubro-Negro, beleza com vocês? Tranquilo? Espero que esteja tudo certinho, espero que esteja tudo tranquilinho aí com vocês. Vim aqui hoje para falar do nosso Mengão, contratações, jogadores que chegaram, jogadores que saíram. Falar um pouquinho do nosso Mengão, né? Já tem um tempo que eu não faço um vídeo, hoje vim aqui fazer um vídeo para vocês aqui. E mais uma vez aqui o meu convidado especial, o Mateuzinho do canal Falando de Futebol, pai e filho. Fala galera, beleza com vocês? Tamo junto aí e vamos que vamos, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comente. Isso aí, deixa o like aí, ó, deixa o joinha aí pra gente saber que vocês gostam do nosso conteúdo e o YouTube também sabia aí que a gente faz um trabalho muito legal aí em prol de vocês, beleza? Vamos lá galera, vamos falar de contratações, quem o Flamengo contratou até agora, né? Quem o Flamengo contratou até agora? O Flamengo contratou até agora, certo, o Thiaguinho, né, que é o jogador do Náutico. Certo, o Seixas já chegou, o Pedro Rocha já chegou, deu entrevista, Gustavo Henrique chegou, mas ainda não deu entrevista ainda, né? Eu acho que de repente deva dar entrevista junto com o Michael que chegou ontem, tá? A chegada do Thiago Maia, que eu acredito que já venha nessa semana ou na semana que vem já venha já confirmar também. E aqui eu vou gravar para vocês duas contratações aqui que eu falo para vocês, eu tô falando desde o início. Venho falando para vocês que os caras estão contratados, né? E até o crédito não é meu, o crédito no caso do Gabigol, que eu vou falar com vocês aqui agora, do Ronaldo Castrup, é isso? Da Urubucan, que foi ele o primeiro cara a anunciar e as pessoas vindo no embalo dele. É um cara que eu acredito, um cara que eu confio, um cara que sempre passou credibilidade pra gente, né? Isso? Informações assim, privilegiadas, então eu tô dando crédito ao Ronaldo da Urubucan, no caso o crédito não é meu, mas eu fiz algumas apurações em cima disso aqui e nessas apurações eu confirmo que o Ronaldo está coberto de razão no que ele falou sobre o Gabigol. Como vai ser, Paulo, essa transação do Gabigol? Como está isso? Como está? Está 90%, 100%, 50%, 40%? Vou falar isso para vocês agora. Como é que está, no caso, essa contratação do Gabigol? Será o seguinte. O Gabigol ficou procurando esse tempo todo um clube do futebol europeu para que ele pudesse ir jogar na Europa, que é o futuro do jogador, era o destino literalmente do jogador. Coisas que não aconteceu, né? E aí o que aconteceu? O Flamengo já vem negociando com ele já há um tempão, o jogador está de férias, é um direito que ele tem de não responder ao Flamengo agora. Eu mesmo fui um cara que fiquei muito chateado pela colocação do Gabigol e por ele ter ficado calado e não ter falado com o Flamengo. Falei, o Flamengo esquece ele e procura um outro jogador. Mas cara, é o nosso artilheiro, a gente tem que ter paciência com o cara. E o cara está gozando das suas férias merecidas, então eu acredito que é mais do que justo ele tirar essas férias, certo? E aí, não aparecendo clube nenhum, o time da Internacional de Milão fez o seguinte, começou a jogar no mercado que o Gabigol estaria sendo, no caso, cogitado por alguns clubes do futebol europeu. Para quê? Valorizar o jogador e assim conseguir um valor maior em cima do Flamengo. Essa cavada foi literalmente da Internacional de Milão. O Flamengo saiu do negócio, ficou tranquilo, esperando para ver o que ia acontecer. Nesse tempo todo que aconteceu isso aí, que foi essas sondagens, literalmente o Flamengo, o que o Flamengo fez? Ficou quietinho esperando e agora viemos saber que isso tudo que foi falado aí foi uma pura cavada do Internacional de Milão. Antes do Gabigol, eu estou falando devagarzinho, destroçando para que vocês venham entender a logística da coisa. Antes do Gabigol entrar de férias, o Flamengo fez uma proposta ao Gabigol de dar um aumento de salário a ele e ir na Internacional de Milão e fechar o valor que tinha sido acordado de início, que foi 16 milhões de euros. Como agora o Gabigol teve essa valorização por causa de artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores, o cara valorizou, a Internacional de Milão já veio com um novo discurso, querendo em torno de 18 a 20 milhões de euros. É aonde o Flamengo, no caso, bateu o pé firme e falou que não iria pagar. O Flamengo vai pagar em torno de 16 a 18 milhões de euros e eu acredito que crave em 18 milhões de euros. O Flamengo não vai pagar 20 milhões de euros como a Internacional quer. Eles roeram um pouco a corda, mas o Flamengo, no caso, está firme nisso aí, está pagando ao Internacional de Milão 18 milhões de euros. É o valor, no caso, que foi altamente fixado na época. Então eu hoje falo para vocês o seguinte, o que falta, Paulo, para fechar?
Falta o empresário do Gabigol ir na Internacional de Milão e chegar e apresentar a proposta e falar, ó, tá fechado. Coisas que já foi feito algum tempo atrás, mas os caras roeram a corda. E aí, onde entra o Gabigol? O Gabigol entra no seguinte, em chegar para os caras e falar assim, ó, eu quero jogar no Flamengo, eu não quero ficar aqui. Os caras também não têm interesse que ele fique lá. E aí, meu amigo, vai casar direitinho. Aí agora nós vamos falar de salário do Gabigol. O Gabigol fez uma proposta ao Flamengo de ganhar em torno de 1.600.000, 1.800.000 mês. O Flamengo fez uma proposta de 1.300.000 a 1.400.000 por um contrato de 4 a 5 anos. O Gabigol vai fechar por um contrato de 4 a 5 anos. Esse vai ser o contrato que o Gabigol vai estar fechando com o Flamengo. E com isso, esta semana será sacramentada e definitiva essa venda do Gabigol para o Flamengo. Aí é onde eu vou falar mais uma coisa para vocês entenderem aonde eu quero chegar e como vai ser feito esse trâmite de transferência do Gabigol em definitivo. O Flamengo não vai comprar 100% do Gabigol. O Flamengo vai comprar 80% do Gabigol, que são 18 milhões de euros. E a Internacional de Milão fica com esses 20% no caso de uma possível venda ao exterior, principalmente à Europa. Esse é o caso do Gabigol. Resumindo, beleza? Deu para entender? Pô, Paulo, mas o Gabigol vem mesmo? Vem, Gabigol é jogador do Flamengo. Só falta o Gabigol assinar. Pô, mas por que você fala com essa segurança toda? Porque eu sei que ele é jogador do Flamengo, porque eu ouvi algumas pessoas que têm credibilidade. Inclusive o Ronaldo Castrup é um cara que tem uma credibilidade muito grande comigo. E eu dou crédito ao cara. Ah, tu tá embarcando na dele? Não, eu tô embarcando na dele porque eu conheço e confio no cara. E tô embarcando nas minhas dicas também, que eu conheço algumas pessoas que são muito sérias, que também me falaram a mesma coisa. Então, eu acredito nas pessoas que conversam comigo, as pessoas que falam comigo. Então, hoje, para vocês, eu digo, Gabigol é jogador do Flamengo. Gabigol vai ganhar em torno de 1.300.000 a 1.400.000 mês. É o que o Gabigol vai ganhar. Beleza, galera? Então, confesso que, mais uma vez, falo para vocês, Gabigol, jogador do Flamengo, podem confirmar. Gabigol, ó, puf, firmado, jogador do Flamengo. Tu acredita nisso? Acredito, com certeza. Eu confio nisso daí, nessas fontes aí. E outra jogada que tu não pode esquecer, que tu falou que eram dois, o Pedro. Sim, agora vem o Pedro. Esmiucei primeiro o Gabigol, para que não falasse do Gabigol e do Pedro ao mesmo tempo, a pessoa não entende nada. Então agora vamos ao Pedro. Aí vocês vão falar, pô, o Pedro é jogador do Flamengo? Pedro é jogador do Flamengo, sim. Por que tu fala com tanta convicção? Porque eu tenho pessoas que conheço, que sabem, que estão lá dentro, que sabem das coisas. Então eu vou falar para vocês, Pedro é o mais novo jogador do Flamengo. Como vai ser feito o negócio com o Pedro? Com o Pedro vai ser feito assim. O Pedro tem vontade de jogar no Flamengo. O Flamengo, algum tempo atrás, no caso, sempre manifestou a vontade de ficar com o Pedro. Desde a época que o Pedro estava no Fluminense, o Fluminense não quis vender para o Flamengo, porque falou que não ia vender para um rival. Para mim, burrice do Fluminense, que não ganhou um bom dinheiro com o Pedro. O que aconteceu? A Fiorentina veio e levou o Pedro por 11 milhões de euros. O Flamengo queria pagar em torno de 14 a 15 milhões de euros. O Fluminense perdeu 3 a 4 milhões de euros. Parece que o Fluminense está nadando em dinheiro, né? E não precisava do dinheiro do Flamengo, né? Engraçado isso. Agora, o Flamengo está interessado no Pedro. O Flamengo, no caso, já fez a proposta para o Pedro. O Pedro já aceitou a proposta do Flamengo. A Fiorentina sinalizou positivo para o Flamengo. O empresário, no caso do Pedro, está indo, no caso, à Itália, conversar com os dirigentes da Fiorentina e falar que o Pedro tem a vontade de jogar no Flamengo e o Pedro quer vir para o Flamengo. Surgiu nesse meio aí, semana passada para essa semana, o Grêmio entrou na parada forte para levar o Pedro. Só que, nesse caso do Grêmio, a proposta do Grêmio foi muito boa também. Nesse caso do Grêmio, a vontade do jogador falou mais alto. E o Pedro bateu o martelo e falou, eu não quero ir para o Grêmio, eu quero ir para o Flamengo, que é o time de coração. O Pedro, para quem não sabe, é cria do Flamengo. O Pedro chegou a jogar no Flamengo, mas liberaram o Pedro, falando que o Pedro não era jogador para jogar no Flamengo. E aí o Pedro teve que ir embora e tentar a vida no Fluminense. E lá no Fluminense ele foi aprovado e perdemos um grande jogador. E hoje a gente está tentando repatriar esse jogador, que é flamenguista, jogou no Flamengo, tem raízes flamenguistas. E como é que vai funcionar, Paulo, essa transação do Pedro com o Flamengo? Vai funcionar do seguinte. O Flamengo vai pegar o Pedro por 1 ano de empréstimo, tá?
sendo que o Flamengo, no caso, vai ter o passe do Pedro fixado. E nesse 1 ano de empréstimo, o Flamengo vai pagar, no caso, a Fiorentina em torno de 1 milhão a 2 milhões pelo empréstimo do Pedro de 1 ano, de euros, tá? 1 milhão a 2 milhões de euros por empréstimo. Com o passe fixado em torno de 11 milhões de euros. Aí, o Flamengo pegando o Pedro agora por empréstimo, o que vai acontecer? Se o Flamengo, no caso, está dando agora a eles 1 milhão ou 2 milhões, desses 11 milhões que o Flamengo, no caso, vai com passe fixado, o Flamengo vai abater essa dívida de 2 a 1 milhão a 2 milhões da compra do Pedro. Um exemplo, Pedro foi bem pra caramba, faz igual o Gabigol, foi artilheiro do campeonato estadual, artilheiro da Libertadores, artilheiro de tudo. Beleza. O Flamengo já sabe que o Pedro custa 11 milhões. O Flamengo agora vai dar 2 milhões e o Flamengo sabe que o Pedro vai custar 9 milhões. Terminou o campeonato, foi tudo certo, deu beleza, deu bom pro Flamengo. O Flamengo vai lá e deposita 9 milhões de euros. Não tem problema, não tem historinha de botar o valor mais alto, passe mais alto. Então o Flamengo tá com o Pedro muito bem engatilhado. O jogador deve chegar esta semana, no mais tardar, na segunda-feira ao Rio de Janeiro e assinar um contrato de 1 ano com o Flamengo. E ainda existe, galera, uma possibilidade do Pedro vir em definitivo. Do Flamengo comprar o Pedro em definitiva. Existe essa possibilidade. Só que o Flamengo está com os esforços maiores agora, no caso, no Gabigol. E o Flamengo vai gastar uma grana com o Gabigol. Então o Flamengo está pedindo o Pedro por empréstimo para dar um tempo, para dar um fôlego para o Flamengo lá na frente pegar e comprar o Pedro. Mas existe essa possibilidade também, porque está entrando muito dinheiro de jogadores que saíram do Flamengo agora. Então o Flamengo tá bem pra caramba na fita, entendeu? E aí eu digo pra vocês, Gabigol e Pedro são jogadores do Flamengo. Eu tô cravando aqui pra vocês. Qualquer coisa vocês podem me crucificar aqui. Gabigol e Pedro, jogadores do Flamengo, serão anunciados em muito breve. E vocês depois botam aqui no canal. Pô, Paulo, valeu, você falou e foi confirmado isso aí. Questão de tempo para ser confirmado o Gabigol e o Pedro. O Gabigol volta de férias, tá? Daqui a pouquinho, deve demorar muito. O Gabigol acho que deve estar voltando na semana que vem, porque os jogadores voltam dia 27. E aí o Gabigol volta e logo assim que ele chegar no Rio de Janeiro, ele vai assinar um contrato com o Flamengo de 4 a 5 anos, tá? De 4 a 5 anos vai ser o contrato que o Gabigol vai assinar com o Flamengo na volta dele. Vamos lá, sobre Jorge Jesus. Hoje tem um monte de notícias sobre Jorge Jesus. O que vai acontecer com o Jorge Jesus? Paulo, Jorge Jesus vai continuar no Flamengo? Vai, pode ficar tranquilo que ele vai continuar no Flamengo. Hoje eu posso garantir a vocês, não garanti antes que eu não tinha como. Como é que você tem essa certeza toda? Comigo eu já faço a pergunta de vocês para mim e eu já respondo para vocês. Então a gente já vai trocando mais ideia aqui. É papum, eu sei o que vocês vão perguntar para mim, então eu já respondo logo. Não é isso? Porra, tá dormindo aqui, cara, aqui tá dormindo, aqui tá roncando. Então a parada é essa, então eu tô falando para vocês aqui uma coisa que eu sei. O que está acontecendo com o Jorge Jesus? Galera, eu falo para vocês o que aconteceu com o Jorge Jesus. Vocês sabiam que o Barcelona estava sem treinador? Sabia disso? É, foi demitido Ernesto Valverde. Foi demitido, não foi? Agora foi contratado um novo treinador aí para assumir. Por isso que o Jorge Jesus vai assinar com o Flamengo. Ele estava esperando para ter uma proposta do Barcelona. Ah, nem sabia. Isso daí é informações que chegam pro nosso canal aqui. Entendeu, galera? O que eu tô falando para vocês? O Jorge Jesus esperou até os 45 do segundo tempo para saber se esses caras iriam fazer uma proposta a ele, porque ele queria ir para o Barcelona. A prioridade... E aí eu falo para vocês o seguinte: se o Jorge Jesus fosse para o Barcelona, o Jorge Jesus levaria o Gabigol. O Gabigol só não vai ser contratado por um Barcelona porque o Jorge Jesus não está indo. E aí eu falo mais para vocês: Gerson pintaria também no Barcelona. Ele iria levar o Gabigol e o Gerson com ele. O Gabigol não fechou com o Flamengo antes porque ele também esperava, num caso, que fosse feita uma proposta do Barcelona para ele. Mas aí o Barcelona está contratando um novo centroavante, porque não sei se vocês sabem, mas o jogador do Barcelona, qual é o nome dele, o Dentuço lá? O Luizito Soares. O Luizito Dentuço Soares se machucou e vai ficar 4 meses fora do futebol. E o time do Barcelona precisava de um centroavante. Não foi o Barcelona que falou que iria contratar o Gabigol, e sim o Internacional de Milão que falou que havia possibilidade do Gabigol ser contratado pelo Barcelona. Eles cavaram isso aí para dar uma melhorada aí numa possível, no caso, venda, né, do Gabigol para lá, ou o Flamengo, no caso, fazer uma oferta maior para ficar com o jogador. Não teve proposta nenhuma do Barcelona. O Barcelona nem cogitou o Gabigol lá, só para vocês terem noção. Entenderam
né? Como é que funciona a engrenagem da coisa? Literalmente uma coisa puxa a outra. Literalmente, o Jorge Jesus não tinha ainda fechado certo com o Flamengo porque ele estava esperando um convite do Barcelona, que não foi feito. Jorge Jesus vai chegar no Rio de Janeiro, ele vai renovar com o Flamengo até dezembro. O contrato dele vai até maio, mas ele vai fechar com o Flamengo até dezembro. E nesse contrato que ele for fechar com o Flamengo agora, vai vir uma cláusula no contrato que ele vai ser assim: aparecendo qualquer clube do futebol europeu, o contrato será desmanchado a qualquer momento, o contrato será rescindido a qualquer momento, sem ônus para ambas as partes. Sem o Flamengo precisar pagar uma multa ou sem ele precisar pagar uma multa para sair. Esse contrato que o Jorge Jesus vai assinar tem que ter essa cláusula, que o Flamengo libere ele a hora que aparecer qualquer clube, ou a seleção brasileira, que ele também está sendo cogitado aí, tá? Se vocês não sabem, fiquem espertos aí que ele está sendo cogitado. Então, existe uma engrenagem muito grande nisso aí, tá? E aí eu acho que é o seguinte, só falta para o Flamengo completar o ciclo, no caso, tá? Aí outra coisa, o Thiago Maia tá chegando, o Thiago Maia é jogador do Flamengo, tá, galera? O Thiago Maia é jogador do Flamengo. 1 milhão de euros, no caso, por empréstimo, com passe fixado em torno de 14 a 15 milhões no final do campeonato, caso ele vá bem, ele seja comprado definitivamente para o Flamengo, tá legal? Em torno de 14 a 15 milhões. E 1 milhão de euros por empréstimo do Thiago Maia. Thiago Maia é jogador do Flamengo também. Essa semana deve estar chegando no Rio de Janeiro, assinando o seu contrato de vínculo de 1 ano. E aí, eu só acho que o Flamengo precisa de 2 posições mais para a gente fechar o ciclo de contratações. Um é lateral direito, que o Rodinei saiu, a gente não tem um substituto à altura do Rafinha. E um outro meia de ligação, que eu até agora não ouvi o Flamengo falar em meia de ligação. O Flamengo não tem um substituto hoje para o Arrascaeta, não é o Diego. O Flamengo não tem um substituto hoje, no caso, para o Everton Ribeiro, que até eu falo para você que alguns desses jogadores que entraram não têm condições de substituir o Everton Ribeiro, não são jogadores que jogam por ali. Hoje o Flamengo tem um substituto, no caso, para o Bruno Henrique, o Pedro Rocha, tem um substituto, o Michael, mas para o Bruno Henrique o Flamengo hoje não tem. O Arrascaeta, o Diego pode jogar, mas o Diego não vai conseguir jogar em alto nível como o Diego sempre jogou, porque ele já está com uma certa idade. Então, galera, é isso aí. E agora eu vou passar para o Mateuzinho aqui, para o Mateuzinho dar uma pincelada em tudo que eu falei aqui, o que ele acha de cada jogador que eu falei, e se ele acha que esses jogadores vão dar certo, se o Flamengo está fazendo boas contratações. Fala aí, Matheus. Michael, para mim, já deu certo, é um belo jogador, para mim vai fazer a fantasia rubro-negra brilhar mais ainda a torcida, vai levar a galera, ao público. O Gustavo Henrique é um jogador lento, né? Eu acho que ele tem 1,91 m de altura, ele é muito grande, é um jogador às vezes lento, não chega com a postura de jogo mesmo rubro-negra. Então acho que isso possa ser que dificulte, no caso, nos jogos que ele entre. Mas eu acho assim que pelo menos as contratações foram boas. Só não conheci esse Thiaguinho aí, mas o moleque é bom, começou bem. Muito bom, jogador canhoto, rápido. Ele até pode substituir o Everton Ribeiro, mas só que ele ainda não tem um nome, não tem bagagem. O Flamengo ele não é aquele cara armador, o Everton Ribeiro é aquele cara que puxa. Ele é aquele cara mais que vai pro meio, em diagonal, corta e chuta, tem um bom chute, tem uma colocação muito boa, chuta de longe, chute dele, um chute forte. O Flamengo não tem um jogador que chuta forte hoje no elenco. Esse Thiaguinho aí, esse jogador. Vai lá, pode continuar. E além também da contratação que o Flamengo fez aí, né? O Flamengo no momento não tá assim especulando mais ninguém, Flamengo. Eu acho que assim, o Flamengo sinceramente, ao invés de especular, o Flamengo quis logo ir contratar. Foi o que você sempre falou aqui no canal. O Flamengo tem que parar de ficar indo atrás. Só quer gringo, só quer Cantilho, só quer não sei mais quem, quer voltar pra não sei mais o que. Aí vai e contrata. Agora sim o Flamengo colocou a postura do Flamengo, galera. Só isso. É isso aí. Então, galera, passei aqui só para dar uma esmiuçada para vocês aqui sobre essas contratações, esses jogadores que chegaram. Se vocês me perguntar se o Pedro Rocha vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. O cara vai chegar, vai jogar. O Michael é uma aposta e eu acho que é uma aposta muito bem feita. Eu acredito que o Michael dê certo no Flamengo. Thiago Maia, eu acredito que também dê certo. O bom, galera, é que o Flamengo está montando um segundo time que nós não tínhamos um banco. No ano passado nós sofremos muito com isso e eu reclamei muito aqui no canal com isso. Nós tiramos um jogador, botou outro na mesma coisa. Eu reclamei que o Palmeiras tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Hoje, sem desmerecer o Palmeiras, sem tá com nenhuma pretensão aqui de falar que o Palmeiras é pior ou melhor. Hoje o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro e digo mais. Hoje o Flamengo tem o melhor elenco do futebol mundial. Não tenho nenhum medo de falar isso aqui para vocês. Hoje o time do Flamengo impõe respeito no seu primeiro e no seu segundo time.
muitos jogadores serão convocados, muitos jogadores vão ir para a base, e com isso a gente tem que ter um segundo time para botar em campo. Ano passado sofremos com isso. Se botasse 2 jogadores, no caso o Bruno Henrique e o Gabigol, acabava com o Flamengo. O Flamengo não tinha time. Esse ano, se sair, por exemplo, o Gabigol, o Pedro entra. Se sair o Bruno Henrique, entra o Michael. Vai sair o Arrascaeta, bota de repente lá o Diego. O Diego não tá bem, bota o Thiago Maia. Hoje nós temos opção, hoje nós temos um banco recheado. Hoje nós podemos brigar por títulos tranquilamente e saber se o jogador nosso for convocado, tem um outro que vai chegar ali, vai jogar e vai jogar bem. Então nós estamos bem hoje, galera. E ainda falo mais para vocês, eu não sei o porquê que o Flamengo não está pensando num goleiro. O Flamengo tinha que pensar num goleiro experiente também, que o César não é esse goleiro que passa credibilidade e confiança. Empresta o César para ganhar rodagem, cara. Tem uma porrada de time aí que subiu agora, tá querendo o César. Empresta o César para ganhar rodagem no outro time aí, daqui a pouco é vendido aí por uma grana boa. Contrata um goleiro, cara, um goleiro com nome, um goleiro que seja um pouco mais experiente também, que na hora que a gente precisar dele, no segundo time ele vai jogar. O César ainda não é esse jogador, ainda não é esse goleiro, para mim, de confiança que possa jogar nem no segundo time, na minha opinião. Já gostei muito dele, hoje eu não confio mais no César. Mas é isso aí, galera, vim aqui só para passar para vocês, acho que passei um recado para vocês. Dúvidas, coloquem aí se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, coloquem as perguntas aí. Prolonguei um pouco o vídeo para a gente esmiuçar isso tudo. Muito tempo que eu não fazia vídeo falando no caso do meu Flamengo. E estamos aí. Mais alguma coisa, Matheus? Não. Mais tarde, de repente, a gente vai fazer uma live aqui no canal falando de futebol pai e filho, eu e Matheus. Do nosso tá? canal. E aí a gente vai falar disso tudo também no canal falando de futebol pai e filho. Tá legal? Esse aí foi mais um vídeo no canal. Deixa o seu like. Arrebenta aí no dedo do like. Fala com seus amigos aí que tem um maluco aqui que fala pro Flamengo pra caramba. Tamo juntos aí. Um abraço. Fui.